conversando também com a nossa querida psicóloga, doutora Nadine. A quinta pergunta e última, doutora, dessa programação, fechando aqui com chave de ouro, em nome de Jesus. A depressão tem cura? É um ponto de interrogação. E há uma faixa etária mais vulnerável à doença? Sim, o sofrimento mental pode ser uma oportunidade de sermos pessoas melhores. Como já falamos anteriormente nos bastidores. E pode haver uma vida saudável após um sofrimento mental tão severo, né, tão grave, tão perigoso como a depressão. Mas para isso, se houver intervenção de uma ajuda especializada o mais rápido possível, para que o quadro, digo, os sintomas, não piorem e sejam até mesmo mais complexos. Porque o processo de melhora depende muito da pessoa, do organismo, de como a pessoa reage a todos os procedimentos que vão ser realizados. Atualmente, o número de crianças e adolescentes tem aumentado muito e essa é a faixa etária mais vulnerável hoje, na nossa percepção, como profissionais da área. Tem aumentado, digo que cada vez mais a cobrança em cima dessa população é muito grande e tem sido cada vez maior. E não possuem até mesmo uma estrutura física, psíquica, que seja capaz de suportar tanta cobrança. A cobrança também, até mesmo porque as famílias, a organização familiar mudou muito, as escolas elas não dão conta de serem responsáveis pela educação, pelo cuidado, pela saúde dessas pessoas, e até mesmo porque o organismo está em fase de crescimento. Então, como elas são acometidas tão jovens, isso acaba gerando um prejuízo posterior muito grande. Antigamente, acreditava que criança não ficava doente com os aspectos, né, de sofrimento mental, principalmente a depressão. Eu achava que criança às vezes era manha, que às vezes era só um período, que às vezes era verme. E hoje não, a gente vê que o sofrimento mental ele acomete mesmo, principalmente na infância e na adolescência, onde o organismo está mudando o tempo todo. E, no entanto, também ocorre em outras faixas etárias, que o acesso à ajuda especializada possa ser até maior. Então, às vezes, quando acontece com criança e adolescente, fica mais difícil de diagnosticar. Então, até conseguir fechar o diagnóstico de depressão ou algum tipo de sofrimento mental demora demais. Então, o estado está muito agravado. E já no adulto, não, a permanência dele nas unidades básicas de saúde, que são os postos de saúde, às vezes a busca de ajuda para os adultos, que perde, né, a questão do trabalho, então tem que procurar ajuda, então às vezes é mais fácil. Mas cabe ressaltar que principalmente os homens, eles podem desenvolver sofrimento mental também, além das mulheres. E a nossa preocupação maior é que nesse momento, geralmente o homem ele busca o abuso de bebidas alcoólicas, cigarro e outras drogas, o que dificulta muito o tratamento, o cuidado, a ajuda para essas pessoas. Então, elas ficam muito fixadas, elas acham que a única forma delas se sentirem bem é ter que ficar bebendo ou ter que usar algum tipo de droga. Então, elas acabam até dificultando a ajuda de outros profissionais, como os pastores, como o padre, né, como a renovação carismática. Então, quanto mais a pessoa ela estiver prejudicada, às vezes fica mais difícil ela a ser atendida, ela rejeita o atendimento. Então, se vocês conhecem alguém que está iniciando um quadro, né, de ansiedade, um quadro de angústia, de tristeza profunda, procurem ajuda. Muito bem, aí está a última colocação aqui da doutora Nadine, né, que colocou muito bem para a sociedade, vocês que estão aí nos ouvindo, no programa aqui da Colina Azul 105,5, para que você fique aí atento, né, a todas essas questões que foi colocada aqui através da doença, a depressão, a doença do século XXI, né? Eu queria que essa doença não entrasse no século XXII, se é que existir. Deus podia nos dar essa bênção de Deus, mas, é igual o pastor mesmo colocou, né, não profetizando que a doença está aumentando, vai aumentar, mas é raro isso acontecer, né, pastor? Porque isso aí não está ao meu domínio, ao domínio de Deus. Só Deus tem o poder para destruir essa doença. Então eu vou fazer agora a última pergunta, porque nosso tempo está esgotando, né? Mas toda vez que tem aqui esse homem de Deus, ele Marco, aí sempre nos abençoa aqui com um tempinho a mais aí. Agora eu vou fazer a última pergunta para o missionário Leonardo, a última. Qual seria, pastor, qual seria o tratamento para um cristão com depressão? Bom, Roberto, doutora Nadine,
esse tratamento, tanto para cristãos, ou seja, vamos dizer assim, para as pessoas, existe tratamento sim. A primeira orientação, eu como missionário, como pastor, né, eu quero sugerir para as pessoas, é que a pessoa precisa ter a presença de Deus na sua vida. Deus, ele é fundamental na sua vida. Sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, você não vai conseguir vencer e superar as dificuldades na sua vida. Essa é a minha primeira orientação que eu dou para você. Outra orientação, você precisa procurar resolver os seus problemas. De todas as formas, procure resolver os seus problemas. Uma vez eu fui orientado dessa forma: não acumule problemas. Quanto mais você acumula problemas, mais você vai ter mais problemas na sua vida. Então procure resolver o mais rápido possível. A outra orientação, você precisa procurar um bom psicólogo, né? Um bom tratamento, um especialista mesmo, uma pessoa que trabalha, que estudou, que se dedicou para trabalhar, para tratar nessa área. É a orientação que eu dou para você. Se você está passando por um problema depressivo, se você tem esses sintomas que foi falado aqui anteriormente, procure um especialista. Uma pessoa que estudou, que se dedicou, ele sabe, ele vai te ajudar a tratar o seu problema. E aí, meu irmão Roberto, eu quero finalizar, né, deixando um texto bíblico para as pessoas, um texto de encorajamento, que está em 1 Pedro, do capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 7. Eu quero deixar esse texto para você, tá? Medite nesse texto, 1 Pedro 5, versículo 6 ao versículo 7, que diz assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então coloque-se diante de Deus, né, toda a sua preocupação, sua angústia, os seus problemas. Deus certamente vai te ajudar, vai te orientar a ter um bom tratamento. Deus vai te orientar a procurar um bom especialista, um bom medicamento. Deus vai ajudar você. Sem Deus, meus queridos, nós não vamos conseguir superar as dificuldades deste mundo. Jó, Davi, o próprio Jesus conseguiu resolver os seus problemas tendo Deus na presença deles. Deus é fundamental para todos nós. Que Deus os abençoe. Muito bem. Antes de finalizar, porque eu vou já passar para a dona Nardine para dar aqui a palavra dela final, daqui a pouquinho, mas hoje nós vamos ganhar um tempinho aqui na rádio. Eu peço aí o meu querido sonoplasta aqui, que é maravilhoso, esse homem bacana, que vai estar nos ajudando aqui, em nome de Jesus. Vamos mais um louvor, que é o último de hoje, né? Na voz de Raíssa e Ravel, Não é o Fim, que tem tudo a ver com nossa programação de hoje, tá? Não é o fim, com Raíssa e Ravel, e eu volto na sequência, finalizando aqui a nossa programação, em nome de Jesus.